Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início aqui a mais uma live. Boa noite, amigos, sejam todos. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença, Clara. Betânia já chegou também conosco. Não vamos perder tempo, vamos fixar o comentário. Ari, boa noite, Marquinho. Boa noite, amigos. Hoje nós não podemos perder tempo, porque a nossa convidada tem muito assunto a falar conosco. Will, boa noite, seja bem-vindo. Cadê meu comentário? Foi lá em cima. Aqui, acho que deu certo. Vamos ver. Gente, hoje eu vou pedir desculpas novamente para não poder cumprimentar a todos, mas eu fico muito feliz com a presença de vocês. Vamos trazer a nossa convidada, que faz tempo que eu estou tentando trazê-la e hoje ela não podia fugir do convite, porque hoje, 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça, vamos trazer a nossa convidada aqui. Deixa eu achar aqui a nossa querida convidada, pra gente, aqui ó, ela. O convite já foi, vamos aguardar ela entrar na live. Olá! Ana Paula, boa noite. Olá, você! Que prazer, Aloís, estar aqui com você, com toda essa turma maravilhosa, né? Os irmãos, assim, espíritas, nessa noite. Para mim é um prazer. Boa noite, então. Eu gostaria de, antes de mais nada, que você se apresentasse, você falasse quem é você, de onde você é, o que você faz. Bom, então, eu me chamo Maria Bethânia Franco, eu sou filha da Márcia França, que também ela é uma das fundadoras, né, idealizadoras aqui do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é a creche que o Jerônimo batalhou para poder construir. Quando assim, ele saía fazendo as palestras, os livros que ele vendia, as palestras que ele fazia, às vezes ele angariava algum dinheiro, alguma doação, e a mamãe, a Beth, eram os olhos dele para poder concretizar essa obra, né? Então, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer é a creche fundada pelo Jerônimo. Eu sou supervisora educacional e está aqui do meu lado, né? A Kátia está aqui, minha parceira também. Oi, aqui boa noite. Oi, Kátia, bem-vinda também. A creche também é apoio pedagógico aqui. Nós estamos com 252 crianças, né? No Pouso do Amanhecer, que é de berçário até 5 anos de idade, que é da salinha de pré-2. Então, minha grande paixão é lidar com a educação infantil. Eu sou pedagoga, sou psicóloga infantil e a gente tem assim, essa oportunidade de estar nessa casa de amor aqui, batalhando, lutando pelas nossas crianças. Que legal. Betânia, você com certeza trabalha há quanto tempo aí no Pouso Amanhecer? Desde a inauguração. Desde a inauguração que nós estamos aqui. Nosso total, nós estamos com 40 e quantos anos? 42? Não, fez 45. 45? Faz as contas aí, Kátia, porque eu já perdi as contas. Mas é desde a fundação que a gente está aqui. Porque eu falo que a mamãe é diretora e também não tem como, né? Assim, a 41 anos. 41 anos. Que não tem como a gente, por exemplo, desvincular, porque de coração a gente também se sente responsável por essa obra, né? Tá certo. Hoje é aniversário do nosso querido Jerônimo Mendonça. Se encarnado estivesse na atual encadernação, como eu costumo brincar, né? Ele estaria fazendo hoje 83 anos. 83. Mas ele nos deixou com 50 anos, justo e merecido, né? Porque, sem sombra de dúvida, passar 30 anos naquela sua cama não é para qualquer um, né? Sempre alegre e sempre jovial nas suas colocações, né? Verdade.
Betânia, eu queria que você contasse pra gente um pouco das suas grandes aventuras que você teve, porque eu estava vendo os livros que nós fizemos as lives, vira e mexe tinha lá a Betânia participando nas histórias de Jerônimo, ora lendo para ele, ora tirando besouro. Conta um pouco do seu, da sua convivência com Jerônimo pra gente nesse dia tão especial. Tá. Bom, pra gente, hoje é um dia muito especial. Sabemos que ele está sempre conosco, né? Que ele receba a nossa gratidão. Onde ele estiver, que eu falo que Jerônimo é um amigo e mestre inesquecível. Eu era criança, eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade, quando a mamãe, né, assim, começou a frequentar a casa do Jerônimo e a gente começou a ter contato com ele, eu e Júlio César, porque a gente tem um irmão mais novo, mas que foi ter contato com o Jerônimo, assim, depois de muitos anos, né? Mas eu e o Júlio, a nossa diferença é 1 ano e meio. Então, a gente vivia muito perto do Jerônimo. E, e eu me lembro que quando eu conheci, ele ainda tinha uma visão. Então, ele lembrava de mim criança. E às vezes, na adolescência, ele falava assim para mim: Betaninha, me explica como que você tá agora. Aí eu falava assim: ai, como é que eu vou te explicar? Mas ele era tão sensitivo assim, que a voz, ele não esquecia nunca. E até o andado da gente. Quando a gente estava para chegar na casa dele, o andado, ele já falava: olha, Betaninha tá entrando. Assim, ele pelo andado, eu falo que a visão que ele perdeu fez aguçar outros sentidos. Então, ele praticamente sabia quem entrava, quem estava ali por perto, o jeito, né? A voz, o jeito de andar e tudo. E aí, a gente teve a oportunidade, assim, naquela época o telefone não era caro igual agora, né? E aí, todos os dias, ele pedia para ligar na nossa casa e pedindo uma página. Então ele falava assim: bom dia, Betaninha. Você pode abrir uma página para mim e fazer uma leitura? Eu falava: claro, Jerônimo. E aí a gente abria, eu até já ficava os livros assim, pertinho, né? Perguntava: você quer Gota de Luz? Você quer Caminho, Verdade e Vida? O que você quer? Eu fazia, né? Passava para ele, ele falava: quero esse. No que a gente abria, o que a gente fazia, a leitura, aí já vinha o Jerônimo assim: o que você entendeu dessa página? Aí eu falava e depois vinha toda a psicoeducação dele, né? As instruções, nos evangelizando pelo telefone, trazendo assim verdadeiros ensinamentos. Então, todos os dias eu tinha oportunidade de receber. Eu doava uma página apenas lendo e recebia tantos ensinamentos a partir disso, né? E o Jerônimo, assim, sempre muito alegre. Ele ia para nossa casa, às vezes final de semana, né? A mamãe e ele iam muito para o Chico e algumas vezes eu tive a oportunidade de ir junto com eles. A gente ia sentado no assoalho da perua para ir junto com eles. E aí era uma festa, porque ele e a mamãe iam contando histórias, ou então iam fazendo versos daqui em Uberaba, daqui de Tuiutaba, né? Em Uberaba. Mais ou menos umas 2 horas e meia de viagem. A gente eu falo que tinha que gravar, porque era assim, cada um mais inspirado do que o outro. Um falava um tema, fazia trova, o outro respondia em trova. E Olha sempre, só. assim, aquelas risadas mais gostosas, né? E ele contando as histórias e histórias. Então, algumas eu me lembro dele contar, porque, assim, era durante a viagem. E tem uma que foi bem interessante, que nós chegamos lá em Uberaba, e a mamãe foi ver um lugar para colocá-lo lá dentro, né? Na casa espírita, lá do Chico, e nós dois ficamos na esquina. E nisso chegou uma velhinha, uma senhora muito assim, ela parecia que nem enxergava mais também tão bem. E ela foi assim andando e na hora que ela chegou na esquina, ela gritava assim: seu Chico! Seu Chico! Eu não acredito. Quer dizer, então, que eu tô vendo o senhor, tanto que eu pedi que eu queria vê-lo, e agora eu tô tendo a oportunidade. Eu quero que o senhor me abençoe. Me abençoe. Olha, e ele falava: Jesus te abençoe, minha irmã.
Jesus te proteja. Nossa, e lá passava mal nele, mas eu pensava que eu ia morrer sem te conhecer. E ele falava aquelas coisas bonitas para ela, e ela também naquela alegria. Na hora que ela foi embora, que ela beijou ele de um lado, do outro, que foi embora naquela felicidade, ele falou: Betaninha, eu errei. Falei: por quê? Ele falou assim: eu fiquei sem coragem de contar pra ela que eu não era o Chico, porque eu fiquei com dó, porque ela ficou tão entusiasmada e falava que às vezes ela podia morrer sem conhecer o Chico, que eu deixei. Eu falei: imagina, você falou tanta coisa linda pra ela que eu acho que ela saiu tão feliz que você fez já a sua caridade da noite. Fica tranquilo, sabe? Aí ele caiu na risada: Betaninha do céu, eu fiquei sem saber o que eu falava. Eu falava: não, olha, foi ótimo assim mesmo. E me lembro também que uma vez a gente estava lá no Ceareiros, né? E ele com aquela voz, assim, bem possante, fazendo a palestra. E assim, todo mundo inebriado, né? Parecia, eu falo que Jesus, eles falam que Jesus não falava para multidões, e diz que a voz dele ecoava, né? Jerônimo deitado ali daquele jeito assim, a voz dele ecoava para fora do centro, aquele vozeirão que vocês sabem disso, para quem conviveu. E ele falando aquelas coisas lindas, maravilhosas. Quando terminou a palestra da noite, ele começou a falar assim: Betaninha? Betaninha? Você tá aqui por perto? Betaninha? Eu falei: tô aqui. Ele: dá pra você tirar esse besouro que tá andando em mim? Eu falei: Jerônimo, eu não tô acreditando. Você falou a noite inteira, que esse besouro tinha andando desse jeito. Ele falou assim: Betaninha, eu fiquei sem coragem de parar a palestra para falar que estava aqui, que estava andando em mim, né? Eu falei: meu Deus do céu. Aí que eu abri, porque a camisa era aberta aqui assim, né? Que eu abri, era aquele besouro imenso que ficou andando nele a palestra inteira e ele conseguindo, né? Então, assim, um exemplo de resignação, um exemplo de fé e assim, mesmo diante da dor, né? Ele sempre trazendo pra gente as palavras de incentivo, as palavras... Ele nos desafiava muito, né? Ele amava o arco-íris, você sabe disso, né, Aloysio? Sim. Amava o arco-íris. Então, certo dia ele me ligou e falou assim: Betaninha, quero só te falar uma coisa. Você tá com uma incumbência de fazer uma música sobre o arco-íris pra mim. Aí eu falei assim: como é que é? Ele falou assim: você vai fazer uma música pra mim, porque eu arranho o violão, né? Então, você vai fazer. Eu falei: tá bem, Jerônimo, então eu vou fazer. Aí, eu falei: olha, mãe, você tem que ser minha parceira. Se o Jerônimo pediu, aí, senhora, por favor. Aí a mamãe sentou assim no instantinho, que a mamãe também, assim, além das inspirações, ela é psicógrafa, né? E no instantinho ela escreveu a letra e falou assim: Betânia, a letra já tá aqui. Agora é hora de você pôr música. Aí, bom, vai eu ter essa inspiração. Eu falei: Deus, do jeito que veio a letra, agora sua irmã dá a música, porque como é que faz, né? E aí eu fiz, né? Coloquei a música. E aí cheguei e falei: ó, Jerônimo, agora então vim com o violão para cantar para você, que a música tá pronta. Aí ele ficou na maior felicidade. Então, assim, quando a gente vê um arco-íris aqui na cidade, às vezes aquele arco-íris assim de fora a fora, a gente fala: ai, meu Deus, presença do Jerônimo, como se ele estivesse mandando um recadinho pra gente, assim, tipo: eu estou com vocês, fiquem firmes, vamos, a gente vence mais essa, né? E ele tinha umas histórias muito engraçadas também, né? Certa vez ele falou assim: Betânia, você não vai acreditar o que a sua mãe fez comigo. Eu falei: mas o que a mamãe fez com você? Ele falou assim: olha, morreu um homem afogado. Minha família estava desesperada. E aí a família, muito desesperada, ligou para sua mãe e falou que era para me levar para fazer oração. Até aí tudo bem, Betânia. Até aí tudo bem. Só que sua mãe pegou, na hora de fazer a prece, me mandou me carregar e botar do lado do caixão. Aí ele falava assim: Betaninha, você não vai acreditar. Na hora que eu tomei o fôlego para começar a oração, que eu falei: amados irmãos. Aí eu: amados irmãos. Falei: Márcia, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me põe mais pra lá, porque senão eu não consigo terminar a oração. Não tô conseguindo. Me põe um pouquinho mais pra lá, não me deixa tão perto assim, não, porque eu não tô conseguindo.
conseguindo. Aí a gente dava cada risada. Eu falava, você vê, tudo bem que é caridade, mas sua mãe tem hora que esquece. Ela esquece de mim, ela me botou do lado. O homem fazia uns 3 dias, Betânia, que eles foram encontrá-lo. Então, assim, tem hora que ele fazia a gente rir diante das coisas. Fora o dia que já te contaram que esqueceram ele no cemitério, né? Já contaram, Esqueceram, sim. esqueceram ele no cemitério, né? Que enterraram o moço, né? E que deixaram ele lá no cantinho para poder colocar, acabar de arrumar lá. Foram embora e deixaram ele. Aí diz ele que escutava as corujas piano. E aí ele pensou, gente, eu tô sozinho. Fulano gritava, fulano, nada. E aí ele começou a falar, Zico! Zico era o coveiro, que ele ia rezar muito no cemitério, né? E aí a dona Antônia, mãe dele, sentiu falta. Gente, não chegaram com o Jerônimo? Onde que tá o Jerônimo? Onde que tá o Jerônimo? E foram lembrar que esqueceram ele no cemitério. Aí ele falava, Betaninha, é muita. Tem hora que é muita. E aí ele falava assim, olha, vou te falar. Tem pessoas que me ligam para estar conversando comigo que por causa de uma unha encravada querem morrer. E tem outros com câncer no cérebro que querem sobreviver. Então, é a diferença que tem da pessoa diante da dor, a resiliência. Nós não podemos desistir. E a gente ia muito também para as peregrinações, né, junto com ele. As campanhas do quilo, as peregrinações, porque carregavam a cama dele, a gente descia a Pedreira, né, que era o bairro, e a gente ia cantando. Ele adorava cantar aquela música no meio do caminho, ele ia puxando as músicas e a gente junto com ele, com a lanterna no escuro, e era sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Aí ele fazia o coro, ele cantava, todo A mundo nossa repetia. alegria, A né? nossa alegria, a nossa alegria. E aí a gente chegava nas casas, ele sempre pedia pra gente comprar, né? Nós levávamos, ele fazia os pedidos pelo telefone, ele ganhava os pães, às vezes ganhava tipo mantimentos, levava balinha para as crianças. E quando a gente chegava, abria o evangelho, cada um de nós explanava o evangelho e ele então visitava lar por lar, né? E também, assim, um grande aprendizado, né? De estar ali com ele toda noite na peregrinação. A Outra Daniele coisa... pediu para você cantar a música do arco-íris. Ah, do arco-íris. Vou ver se eu lembro, assim. Arco-íris de cores no céu de minha vida. É você minha fada, em tudo a mais querida. O amor que eu lhe tenho não pode ser desta terra. É força de paz e alegria que viveremos em outra esfera. Até esse dia, quem sabe, terei juntado todas as flores e entregando meu coração num grande arco-íris de cores. Aí começava de novo. Que legal. Arco-íris de cores. E Bom, no outra... final você vai cantar a cantiga para nós, né? então tá bem. Eu pensei de cantar o tributo a um amigo, que eu acho que Então, fala muito também. pode ser também. A palestra de São Paulo, eu também já contei para vocês o que aconteceu na palestra de São Paulo. Não. Bom, ele contou para mim essa também, ele falou, Betânia, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Aí eu fui, me levaram para São Paulo para fazer uma palestra. Chegando lá, eu falei, gente, vamos sair um pouco antes, né? Para chegar, eu não gosto de chegar atrasado.
E aí puseram ele lá na condução, na van, para levá-lo. E aí, andando, e ele com o motorista, e ele falou, meu filho, nós estamos quase chegando? Ele falou assim, Sr. Jerônimo, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Nós estamos perdidos. Ele falou assim, meu filho do céu, não me fala uma coisa dessa, não. Nós estamos perdidos. Mas então faz uma coisa. Olha, lê. Onde que nós estamos? Ele falou assim, eu tenho uma coisa para contar para o senhor, eu também sou analfabeto. Ele falou, meu filho do céu, eu sei que eu sou analfabeto. Nossa, nós não vamos voltar nunca mais para casa, nem vamos chegar no centro. Desce, meu filho, desce. Pergunta alguma coisa, faz alguma coisa, que nós temos que chegar lá. Ele falou, Betaninha, você pensa o desespero, eu sei que ele é analfabeto. Como é que foi para nós chegarmos lá? Então, assim, ele fazia crítica de tudo, né? Ele contou também um para mim, que essa foi o máximo. Ele falou assim, olha, Betaninha, tava lá em casa quando, de repente, apareceu um senhor muito humilde, mas muito humilde, chegou lá e falou assim, sou Jerônimo, eu vim aqui para o senhor me dar um despasse. Aí falou assim, despasse, meu filho, mas como que é isso? Eu falei, vou contar pro senhor. É porque, me falaram que eu tava precisando de uma reza mais forte. E eu fui. Eu fui no centro do Seu Jacozinho. E chegando lá no centro do Seu Jacozinho, ele pegou, me rodou, falou que eu tava espritado. E vou falar uma coisa pro senhor, me rodou tanto, e ele sentou a botina na minha unha e falava, sai, espírito desse corpo. E sentou a botina na minha unha e eu gritava, ai, minha unha. E ele falava, você não tem unha não, você é desencarnado. Você não tem unha. E ele falava, ai, minha unha tá doendo. Eu falava, não, você não tem unha. E aí, Sr. Jerônimo, eu vim aqui para o senhor me dar um despasso, porque eu ranquei a unha, tô rodando até agora. E cheguei aqui que é só o senhor para poder me ajudar. Eu tô rodando até agora desse passo. E a gente ria tanto. E ele contava essa história que ele caía, assim, ele soluçava de tanto que ele ria. Ele falava, Betaninha, aí vai eu fazer uma oração para ele, né? Para poder falar assim, meu filho, calma, vai dar tudo certo. Tira essa botina da unha, porque a unha já não existia mais, disse o moço contando, né? E foi assim, véspera do desencarne dele, eu cheguei assim na casa e ele falou assim, ele sabia tudo de cor que tinha na casa dele, né? Aí ele falou assim, Betaninha, você vai abrir para mim, é o quarto livro que tá na estante do lado esquerdo, é sobre a morte. Dá para você abrir para mim? Eu quero o capítulo tal. Eu quero que você conte quais são as primeiras impressões após a morte. Dá para você ler para mim? Falei, ai, dá, Jerônimo. Dá sim. Eu pensei, gente, assim, por quê? E aí eu li o capítulo para ele todinho. Logo assim, depois de um mês, mais ou menos, veio o desencarne dele, né? Falei, gente, até, assim, não só ele estava se preparando para aqueles primeiros momentos, né, das impressões do desencarne, como também querendo já nos preparar para isso, né? E assim, foi muito difícil, que a gente ficou, sabe assim, tipo órfão, sentindo assim, falta da presença física, mas em termos espirituais, a gente sabe que não nos abandona nunca. Aqui na creche, quando penso assim, gente, agora... Chegou uma pessoa que você conhece aí, viu? Teu irmão. Júlio, meu irmão. Beijo, amor. Então, eu tô aqui, Júlio, contando das histórias do Jerônimo. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, a carne tá acabando, o arroz tá acabando, como que vai ser? De repente alguém liga. Olha, é uma entrega do supermercado, é alguém da fazenda que fala, tá chegando o boi aí. E assim, a gente sabe que de lá, tanto assim, para nos ajudar em termos espirituais e em termos de manter a creche, eu acho que o Jerônimo sempre é esse guerreiro do outro lado, nos ajudando e nos amparando, sabe? E eu também separei algumas frases que ele dizia assim pra gente, e eu queria saber se vocês aqui
conhecem também a história que ele contou da princesa, né? Que é uma história linda da princesa, que também é muito bonita, que se alguém depois... Se você achar, Luiz, eu posso contá-la também, que eu acho essa história Você super pode linda. contar, sim, mas nós fizemos no mês passado uma live sobre essa palestra, Ah, não, né? então, sim, vamos para as falas que eu trouxe dele. Então é o Olha, seguinte, só para você saber um detalhe, você estava falando aí que você pediu para falar sobre desencarne, uma coisa que eu comentei agora há pouco, que eu fiz uma palestra sobre o Jerônimo, né, o gigante deitado, né, foi o título da palestra. ah, E eu lembrei de um acontecimento que a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que funciona anexo ao Centro Espírita, a Caminho da Luz, era para ser inaugurada em novembro de 1989, quando Jerônimo normalmente vinha em Araraquara, ele passava sempre os seus aniversários aqui. E o Jerônimo quis antecipar a inauguração para junho, e talvez já pressentindo que ele não estaria aqui em novembro para a inauguração, né? Mas ah, agora as frases estão com você. está. Ele, assim, dizia algumas coisas, assim, bem legais, né, pra gente. Ele dizia que a vida é a maior dádiva do Criador. E ele falava que, por exemplo, ele tinha que estar usando muito o cérebro dele para não enlouquecer. Porque se deixasse, era como se ele tivesse dentro de um grande poço acorrentado no escuro, e que se ele não trabalhasse a mente dele, ele enlouqueceria. Então, por isso, o tempo todo, o cérebro dele funcionando, né? É claro que as emoções também, o senso de amor, de caridade, mas ele trabalhava o cérebro de manhã e à noite. O sono dele era muito pequeno, como você sabe, né? E aí ele falava que era um exercício, assim, hercúleo mesmo, né? Para não se sentir acorrentado e aprisionado. Porque cego e paralítico, né? Tinha às vezes até que arrancar as unhas, porque quando as unhas nasciam todas tortas. Então tinha que arrancar as unhas e não pegava anestesia. E para poder passar, por exemplo, nas portas, às vezes o pessoal virava ele, assim, às vezes batia os braços, né? Ou então, às vezes, os pés. Ele falava, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com meus pés, com meus braços, por favor, porque era uma dor, né? Assim, muito grande. E ele dizia, então, que o Evangelho de Jesus era uma bússola para a nossa vida, né? O tempo todo, o lema dele era mesmo o lema de Kardec, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, o Evangelho de Jesus sendo essa bússola para a nossa vida. E precisamos entrar em contato com as inspirações do mundo espiritual. Ele falava muito dessa sintonia, né? Que a gente precisava de estar entrando. Ele falava, Betaninha, como é que a gente vai querer que o bem nos alcance se a gente está vibrando de forma negativa, se a gente está falando mal do próximo, ou se a gente está numa energia negativa? Como é que os amigos espirituais vão nos alcançar? Então a gente precisa de entrar em contato com essas inspirações. Diante dos cataclismos morais, o que nos sustenta é a fé raciocinada e o Consolador prometido. Ele falava, olha, Betânia, eu, por exemplo, fiz uma amizade uma vez no hospital, que eu sabia cantar uns hinos, né? Eu sabia cantar uns hinos evangélicos, da época que eu tinha sido ainda, antes dele ser espírita, ele foi evangélico, né? E aí ele descobriu que o parceiro ao lado dele, que estava no hospital, na cama, gostava de hino. E ele tinha vontade de fazer xixi. E os enfermeiros não vinham, né? Então ele falava assim, ó, amigo, eu canto o hino pra você bate palma pra mim na hora que tiver com vontade de fazer xixi.
Falou, gente, vai indo. Eu já me tava sem graça de pedir para ele bater palma para mim, porque então ele falava, olha, a gente precisa muito. Se não fosse a minha fé raciocinada, se não fosse o Consolador prometido de Jesus na minha vida, como é que eu ia encontrar, assim, um motivo para viver? Como é que eu ia encontrar esperança para minha vida, para minha alma, né? Então, devemos ser cooperador do Senhor e confiar servindo um pouco mais, né? Ele falava isso, imperfeitos, mas no trabalho, sempre servindo um pouco mais. Devemos nos manter na prática do bem, sem desânimo e esmorecimento. Trabalhar, servir e aprender um tanto mais, evitando queixas e reclamações. A gente não via ele reclamando, né? Com aquele saco ou de areia ou 5 quilos de arroz no peito, e ele cantava, né? Ele chegava aqui na creche, colocava ele no meio das crianças e ele adorava cantar. Pica-pau é um passarinho muito alegre e gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. E ele dava aquela risada gostosa. Os meninos ficavam tudo em volta dele. Então ele tinha aquele repertório infantil que ele também cantava para os meninos, né? As histórias, as crianças, as primeiras crianças da creche ficavam em volta dele esperando isso. Essa música aí, quando nós fomos a Ituiutaba visitar o Lar Espírita, nós tivemos aí, o Jerônimo falava que na época, na hora do lanche, as crianças cantavam pica-pão, pica-pão. Nossa, gente, é demais, né? Os meninos, eles são muito engraçados. Devemos ser cooperador do Senhor e confiar servindo um pouco mais. A gente falou sobre isso. Devemos nos manter na prática do bem, sem desânimo e esmorecimento. Nos olhos do pessimista, ele cogita que a humanidade está deteriorada. Mas quem governa o mundo é Deus. É Deus que faz nascer o sol todas as manhãs. E também colore as flores, perfumando-as. É Deus que acende as estrelas do quarto escuro, da noite, e que rege o cosmo infinito. Então, eu adorava aquela música, Ele Tudo Fez também, né? Aquela música que falava, Ele tudo fez com tanto amor, quem Ele é, nosso Pai do céu. Aí falava, Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também. Então, ele trazia sempre também as músicas da natureza. Somos cooperadores do Senhor. Ele falava, o telefone da espiritualidade é daqui para lá e é de lá para cá, né? É nós agradecermos, termos a nossa gratidão por tudo que a espiritualidade faz por nós, mas ao mesmo tempo também a espiritualidade vai entrar em contato conosco para a gente poder ajudar quem está ao nosso redor. Às vezes, se a gente não puder dar de forma física, mas é dar de nós, gastar gastando-se. Ele falava muito assim. O desafio de compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, o que é a vida, para onde caminhamos, qual é a estação de nossos destinos. Nossa conduta nessa vida nos dará a oportunidade de sairmos melhores do que chegamos. Aí ele falava, né? Pensa bem, Betânia, o que eu aprontei na outra vida, né? Para chegar aqui e ficar desse jeito. Então, eu sou assim, insignificante, mas eu vou lutar para pelo menos um dia eu ter a oportunidade de deitar de bruço, né? Eu sonho de deitar de bruço. Então, quero lutar nessa reencarnação. Talvez eu não vou poder andar, mas pelo menos para deitar de bruço. A humildade dele, né? O que estamos fazendo da nossa vida, da nossa religião, o hoje vai definir o amanhã. Então, falava da oportunidade da gente não perder tempo, né? Ele falava isso aqui, o planeta Terra não é piquenique, né? Todos nós estamos aqui, às vezes assim,
para os grandes desafios. É como se fosse uma grande escola, ou então um grande sanatório. Falava das almas gêmeas, das almas algemadas, né? Ele falava aqui, das almas gementes. Ele falava, olha, é muito privilégio de ter alma gêmea aqui. Nós vamos ter que caminhar juntos mesmo, né? E por isso que ele cantava aquela música também que ele dizia, né? Muito, falava assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, corro, cai a colar, mas de novo levanta e continua a cantar. Mas de novo levanta e continua a cantar. E ele dizia, é isso aí, tropeçou, caiu, mas vamos levantar, vamos seguir em frente, né? Que legal você cantando. Depois você também, ontem a gente comentou de uma palestra, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que ele fez em Ribeirão Preto, em 1987, uma palestra hiper atual. E ele fala assim, né? Quando o amor, somente o amor, você lembra dessa? Fala aí, porque é muita frase, né? Pode Quando o falar. amor, somente o amor, tornar-se clima de toda a terra, tudo será felicidade. Prêmio de quem não erra. Quem será? Será? Você lembra? Pois é, eram tantas, né? Olha só que coisa linda, A maravilhosa. plantazinha também, você lembra da A plantazinha? plantazinha. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus é amor, foi Deus, Deus é amor. Em minha alma nasce a luz, em minha alma nasce a luz da bondade de Jesus, da bondade de Jesus. Aí ele dizia, Eu pode aproveitei e falar. corrigi aqui, porque o meu texto estava como nessa luz, mas nasce a luz. Foi bom que você me falou que eu já corrigi. Ele falava então que o egoísmo é um câncer da humanidade, que nós podemos ser imperfeitos mais na caridade. Falava da transição do planeta, né? A nossa transição terrena é rápida diante do infinito. E eu lembro que quando assim, criança, eu falava assim, peraí, Jerônimo, deixa eu entender uma coisa. Eles não falam, então, que nos primórdios da humanidade, né? Lá no Darwin, falava dos macacos, né? E aí, o que que acontece? Se fosse, então, assim, nos dias atuais, você não acha que essa evolução, assim, estaria acontecendo no planeta Terra ainda? Como que seria isso? Aí ele falou, olha, minha Betânia, o planeta Terra mudou de patamar. Então, essas transformações, né, assim, do homem neandertal, essas transformações acontecem em planetas inferiores ao nosso. O nosso já está em outro patamar. E agora, o que nós vamos pleitear? Algum dia, angelitude. Nós somos embriões de anjo. Mas a gente vai ter que ter várias encarnações, várias oportunidades para a gente pleitear um dia a angelitude. Mas então, esse processo acontece em planetas inferiores. Ele me dizia assim. Eu falava, porque eu ficava questionando, né? Ele falava também, então, a Terra do futuro será o planeta regenerado. Deus saberá como nos utilizar no trabalho de reconstrução da humanidade. A dor purifica a alma. É um trampolim de luz a nos arremessar além das estrelas. Eu acho essa frase maravilhosa. Então, que a dor que purifica a alma é um trampolim de luz a nos arremessar além das estrelas. Devemos entender a vontade do Senhor. Não nos compete julgar os desígnios de Deus, né? Quando a gente pensa assim, meu Deus, né? Por que está acontecendo isso? Não compete a gente julgar. Que o coração que sabe falar com Deus e seus emissários invisíveis é sempre um vaso de fé e bondade, paciência e serenidade. Para a gente abrir o nosso coração, então, para poder estar recebendo os emissários invisíveis, né? Trazendo para a gente a palavra certa, nos intuindo nas melhores decisões. E a prece encontra ressonância no espaço,
Entretanto, a resposta resulta da capacidade de captação de cada pessoa. Aí ele falava, Betânia, tem prece que bate no teto e volta. E tem outras que vão igual um furacão. Passa assim, igual um rojão, né? Vai igual um foguete. E assim, independe, pode ser pessoas às vezes tão humildes, mas que têm uma evolução maravilhosa e que têm um contato com Deus assim, esplêndido. E às vezes uma pessoa que às vezes tem uma palavra tão rebuscada, né? E que fala assim, às vezes de uma forma tão retórica, tão assim, não vai chegar a tanto se essa intenção não for aqui dentro. Se for realmente, essa sintonia tem que ser muito grande. Ele falava, estamos estagiando no mundo carnal, dentro do currículo da reencarnação. A vida continua dentro da vida. A morte é simples mudança, né? Então, quantas pessoas que ele salvou do suicídio e o tanto de pessoas, às vezes, jovens drogados que iam para casa dele para ele poder conversar, ele tentando resgatar. Eram muitos mesmo. Eu me lembro da gente criança, às vezes está sentada assim, e às vezes aquela turma, e ele tentando conversar, tentando ajudar, né? Tem umas outras frases aqui dele, nosso tempo já está quase vencendo. Não, tem tempo ainda, gente. Estão 40 minutos, tem bastante chão ainda para você falar. Tá vendo que eu não estou falando quase nada, né? Deixa você falar, porque não é fácil conseguir. Ó. Olha que eu estou tentando trazer você para uma live, hein? Ó. Agora que tá fazendo um mês que eu aposentei, né? Eu fiquei sabendo, então. É mais fácil trazer a sua mãe do que você. Você é a mãe, a Beth já trouxe, o Nicola, mas você tá difícil mesmo. A Kátia já veio também. A Kátia, né? Todo mundo. Então, ele fala que devemos, então, ele falava, né? Mas fala porque ecoa ainda pra gente. Que devemos contribuir para a felicidade do outro, pois os bons espíritas, eles vão, deixa eu lembrar aqui, os bons espíritas nos pedem a nossa boa vontade, o nosso sorriso, a nossa contribuição, os bons espíritos, aliás. A dor é o cântico sublime, nos convidando a sorrir mais, a perdoar mais, a compreender mais e a nos desprendermos mais. Então, que os bons espíritos nos pedem a boa vontade, o nosso sorriso e a nossa contribuição. Aqui ele fala que nós somos portadores da fé espírita, nos esclarecendo que o bem pede sacrifício, né? Que quantas vezes que a gente ouve falar que, por exemplo, às vezes chega a hora de ir para o centro, chega a hora de ir para um trabalho, para uma campanha, sempre vem um entrave. Às vezes aparece alguma coisa para não deixar a gente ir. E aí, o que isso vai falar? Que o bem, ele pede sacrifício para a gente. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa por outra que vai realmente nos sustentar e vai nos ajudar em termos da evolução. Existem os compromissos espirituais que a gente fez e que depois nós vamos ser cobrados, né? O Jerônimo e a mamãe, quando foram lá contar para o Chico da obra, né, que estava quase sendo inaugurada, ele disse que era já uma duplicata vencida na espiritualidade, que já era para essa creche já estar pronta há tempos, né? Ele achou que, mas a mamãe que era novidade, mas não, já era duplicata vencida. E que eu lembro que a sua mãe falou assim, que ela estava toda feliz, né, radiante para contar isso pro Chico. Aí disse que ele vira assim, duplicata vencida, né, minha filha? Ele dizia também que não podemos fazer o mal de nunca fazer o bem. Nós temos que cooperar e fazer a nossa parte. Por isso somos desafiados a servir. Somos desafiados a servir. Que o coração que sabe falar com Deus e seus emissários invisíveis é sempre um vaso de fé. A gente já falou isso. Então, essa ressonância vai depender da captação de cada pessoa, da sintonia que nós estivermos, né?
E aí? Betânia, eu queria te perguntar uma coisa. Falar duas situações. Dia 26 de novembro comemora-se o desencarne de Jerônimo Mendonça, né? Sim. E todos os anos vocês têm feito o encontro de amigos com Jerônimo Mendonça, acho que há 4 ou 5 anos já. Inclusive, eu já participei virtualmente de um deles, Foi. onde eu acabei conhecendo a Ana Paula, né? E o que vai ter dia 26 de novembro aí em Tuiutaba, no Lar Espírita Pouso do Amanhecer? Olha, aqui com as crianças, a gente geralmente conta a história do Jerônimo, né, para as crianças. Tem algumas músicas, algumas histórias que a gente traz. Tem os livrinhos da Maria Gertrudes, que é daquele Lomico. Sempre, porque tem as crianças que já estão conosco há mais tempo e tem também as crianças que entraram. Então, a gente sempre faz esse resgate, assim, contando a história, trazendo as contribuições dele para a cidade, para as pessoas, para tudo, para eles saberem que essa casa tem um fundador especial. E aí tem a musiquinha que a gente ensina para eles também, né? Eu compus a musiquinha que fala assim: tio G, nós gostamos de você. Seja perto, seja longe, sei que bem nos vê. Queremos te agradecer, pois sem sua ajuda não podemos mais viver. Tio G, Jesus cuide de você. Tio G, nós gostamos de você. É a Que musiquinha legal, que a muito gente lindo, ensina muito lindo. para as crianças, né? Então, eu acho que assim, essa memória, assim como você alimenta, né, as coisas maravilhosas que ele falou, que ele fez, aqui para as nossas crianças, a gente também tenta essa história não morrer. Ela saber que essa casa foi feita por ele. Mas esse ano vai ter uma comemoração especial, isso que eu queria te perguntar. Pelo menos a Ah, sua mãe fez uma divulgação aí. não, é porque geralmente é no Ceará. Ah, você tá falando do dia 26 aqui, na creche, vai ter a nossa tarde festiva. Vai ter a tarde festiva aqui para, assim, com prêmios, com sorteio de prêmios, com comidas, com tortas, com macarronada. Assim, então, vai ter essa tarde festiva aqui, sabe? E no centro, geralmente, o Nicola que prepara o encontro dos amigos. Por enquanto ele ainda não anunciou, não, mas o Nicola que realmente prepara essa parte. Mas teremos uma tarde festiva aqui no dia 26 na creche. E pode convidar o pessoal, então, para quem está assistindo, para poder, né, se tiver disponibilidade dia 26, fazer um tour por Ah, Ituiutaba. venha nos visitar, gente. Olha, é muito bom essa festa. É assim, além de prêmios que a gente ganha, prêmios, assim, tem joias, né? Tem televisão esse ano também, né? Tem assim, vários brindes, bordados. Aí vem também a sessão de doce, porque minha mãe é uma doceira de primeira. E aí ela tem as doceiras aqui, as mulheres aqui da creche que fazem doces maravilhosos. Então, tudo quanto é torta, e depois vem as massas, sessões de massas. Então, assim, além de ser bem aconchegante, né? Tem essa parte toda também. E para ajudar a creche, é um jeito de angariar dinheiro para complementar, às vezes, a merenda, para complementar o material pedagógico, as necessidades, assim, primordiais da creche. E a gente Que está legal. precisando de fazer uma reforma no berçário. Porque lá no berçário, a gente tem os bebezinhos, assim, a partir de 5 meses, e aí até quando completa 2 aninhos é que eles vêm para a sala de aula. E tá ficando assim, bebês bem pequenininhos com bebês maiores. E a gente tá querendo, assim, é claro que eles interagem, a creche inteira interage, porque precisa de todas as idades se interagirem. Mas assim, para poder ter um cantinho mais reservado para os bebezinhos menores, sabe? A gente vai batalhar também para ver se a gente consegue esse dinheiro para fazer essa reforma no nosso berçário. Acho que, não sei quem está falando aí, você deve conhecer, falou que vai ter bingos, vai ter bingo e também música, ela estava falando aí.
geralmente tem show também de música, né, Kátia? A gente tá tentando, assim, porque vai ter que ser sem custos, né, para a creche. Então traz o Roberto Carlos, resolve. O cantor nós estamos pleiteando, assim, para poder fazer essa parte artística, assim, pra gente, a gente ainda tá pleiteando, hein? Mas se Deus quiser, vai chegar. Eu lembrei do Roberto Carlos, que eu comentei a história do Roberto Carlos lá no começo da fundação da creche hoje, né? Então eu falei, traz o Roberto Carlos, quem sabe, né? Aí lota a cidade. Mas é verdade, o Roberto, né, colaborou muito conosco aqui quando estava na construção. Mas, assim, ele está passando por momentos ainda com muito medo da pandemia, né? Ele ainda está preservando, até pela idade, por tudo assim, ele está com medo, está se preservando. Então... E começa às 17 horas e vai até que horas? Ai, não tem hora para terminar, só tem para começar. Ah, que bom, que legal. Assim, que não tem hora para terminar, até que, sei lá, até lá faz 10 horas, 9 horas da noite, vai a festa aqui, vai firme, viu? Que legal. Ô Betânia, me diga uma coisa, vamos supor, se o pessoal que quiser ir a Ituiutaba para conhecer, além do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, o que ele pode conhecer também? O que tem aí além do Lar Espírita? Eu sei o que tem, mas fala para o pessoal. A gente tem o Ceareiros de Jesus, que também é a casa espírita fundada pelo Jerônimo. A gente tem a casa do Jerônimo, né? Que ficou também assim com os móveis dele, com tudo, tem a casa. E nós temos a Fundação Jerônimo Mendonça, que é linda, maravilhosa, que é Maria Gertrudes, que é a responsável. E assim, é como se... eu fico imaginando assim, que Maria Gertrudes foi inspirada pelo nosso lar, né? Que tem assim... o cantinho da música, tem o cantinho, por exemplo, da arte, e assim, a parte de escultura, a parte de dança, a parte... Então, assim, e muito verde, tem o lago. Então, essa parte da Fundação Cultural é muito bonita. Fundação Cultural, Fundação Jerônimo Mendonça, já estou falando Fundação Cultural aqui, porque eu também ando pela Fundação Cultural. Então, essa Fundação Jerônimo Mendonça, lá tem a Maria Gertrudes fez a escultura do Jerônimo, né? Tem a cama dele, tem um cantinho dele lá, com a escultura dele, com alguns retratos, alguns pertences dele, do quarto dele, que ela ganhou, que ela fez o cantinho. A cama é a cama original do Jerônimo mesmo? A cama original do Jerônimo que está lá. Uhum. E na casa do Jerônimo, o que tem lá? Pois é, na casa dele, assim, assim, depois que ele desencarnou, eu não entrei lá, não. Mas, Tem assim, medo? Hã? Não, não é tem medo? Não, eu sei. É que as pessoas costumam brincar, né? Que tem espíritas que têm medo de espírito. Não, mas não é por isso, não. É porque, como assim, a gente ia para visitá-lo e agora já não tem. Então, a gente vai mesmo para o Ceareiro de Jesus. Porque lá no Ceareiro de Jesus tem campanha do quilo, tem estudo, tem o trabalho de mães, que a mamãe comanda há muito tempo, né? Tem trabalho de desobsessão, de paz, tem sopa, tem a comida que faz, tem... Então, assim, tem todo o trabalho que é desenvolvido no Ceareiros. Então, se a gente for pro Ceareiro, tem serviço, sabe? E lá do outro lado ficou mesmo a casa dele, que a irmã dele ainda mora lá? Não mora também. O marido da Zéfiro, que era irmã dele, desencarnou tem pouco tempo, acho que tem 1 mês e meio, 2 meses também. Mas eles moravam lá então, até então? Ele morava no fundo, tinha uma outra casinha assim que morava lá no fundo. A casa da frente está fechada. Que é a mesma casa que era do Jerônimo. Ficou fechada. Eu cheguei a conhecer a casa do Jerônimo, não fui aos Ceareiros porque estava fechado aquele dia, né? Mas a gente só viu, passou em frente. E depois a gente foi para o Lar Espírita, lá onde teve um almoço lá que foi servido lá para gente. Foi muito, muito bom mesmo. Mas eles são todos convidados, tá? Para conhecer aqui nossa Ituiutaba. O Chico já falava que Ituiutaba é a cidade do amor que nunca se acaba. Aí o pessoal aqui é muito afetivo, é muito carinhoso, né? E então, assim, será um prazer poder receber
os amigos ideais espírita aqui junto conosco, ver a obra que o Jerônimo deixou com tanto amor, com tanto carinho, e que, assim, mamãe, Beth, o Antônio, tem a equipe que era do Jerônimo desde, né, de tantos anos, e que eles batalham continuando a obra, para não deixar morrer, né? Não pode deixar morrer. E Com certeza. aqui na creche, braço direito é a Kátia, porque eu, por exemplo, eu venho aqui alguns dias, mas quem tá aqui dia e noite, que amanhece e anoitece, é a Kátia. Vem cá, Kátia, faz favor, olha aqui. É ela junto, porque assim, eu tô no falei pra Betânia que foi, Betânia, não vou roubar a sua cena. Imagina, minha companheira não tem esse de roubar a cena de jeito nenhum, né? Então, ela que batalha também, por exemplo, a gente pensa nos projetos, mas ela que tá ali para poder fazer concretizar mesmo. Às vezes eu venho para a culminância, a gente tem grupo de estudo com as nossas professoras, a gente reza com as nossas crianças, é claro que respeitando todas as religiões, mas é uma disputa para poder rezar o Pai Nosso, né, Kátia? Eles querem o microfone, ou então as preces espontâneas, né, as musiquinhas espíritas, os teatros que a gente faz, porque para que essa evangelização também seja lúdica, para que ela seja contextualizada, para que as nossas crianças possam sair daqui tendo essa base de apego, de carinho, de afetividade e da religiosidade, para que tenha Deus no coração. E aí, um buraco que fica é quando as nossas crianças saem aqui da creche, porque não existe uma casa espírita que dê a continuidade aqui em termos de adolescência. As nossas crianças saem daqui de 5 anos e depois muitas vão para as escolas ou então ficam soltas às vezes na rua, né, Kátia? Verdade. Assim, não, é claro que tem obrigatoriedade de estar na escola. Eu estou falando em termos dessa continuidade, dessa formação. Aí, graças a Deus, a maioria a gente vê por aí trabalhando bem, mas um ou outro a gente fica sabendo que foi para a marginalidade. É muito pouco, né? Graças a Deus são poucos, mas a gente pensa que às vezes se tivesse uma continuidade de uma outra casa espírita que abrigasse ou que trabalhasse com essa outra faixa etária, seria melhor ainda, né? Porque é uma situação que pode dar uma continuidade, né? Porque você faz aquela questão até... algumas casas espíritas aqui em Araraquara trabalham no turno, no contraturno escolar. Então, por exemplo, o Instituto Eurípides Barçanufo, aqui do Ariovaldo, eles têm esse trabalho assim. Então, eles têm formação com computação, tem aula de dança, de sapateado, de artes marciais, capoeira, essas coisas assim. E é feito no contraturno da escola. Então, a criança, ela vai, vamos supor, de manhã, ela vai para a escola, à tarde ela vem para o instituto. E aí vice-versa. Quem está estudando à tarde vai de manhã. Então é uma forma também de você agregar as crianças, né, para que elas não se percam, né? Pensando nessa opção também. Quem sabe, né, no futuro, vocês poderiam pensar numa ideia desse tipo, né? Como tem o Instituto Eurípides aqui. E assim, aí tem que batalhar, porque precisa de uma verba, né? Para poder ter esses professores de contraturno, precisa, né? Assim, porque hoje em dia o trabalho voluntário, assim, é bem mais difícil, porque todo mundo precisa sobreviver, né? Sim. Então, pode contar no dedo quem pode realmente fazer esse trabalho em termos de voluntariado. Betânia, estão perguntando o valor do ingresso, é 60, né? R$60. O valor do ingresso. Mas tem direito a quê? Fala então, pessoal. Não pensa, nossa, paga 60? Tem direito ela é individual, tem direito a comida, né? As tortas, as massas e a disputar todos os prêmios possíveis e imagináveis. Direito à cartela para poder estar concorrendo a todos os prêmios, além da oportunidade de ajudar o pouso do amanhecer. Com certeza. Além disso, né? Além dessa campanha, tem os livros de Jerônimo Mendonça, né? Que a Kátia tão gentilmente atende quem tiver interesse
e a venda dos livros ela resulta em benefício para o Lar Espírita, porque foram doados todos os direitos autorais pelo Jerônimo, tanto para os ceareiros como para o Lar Espírita, né? Então, Sim. quem tiver interesse em adquirir, só entrar em contato com a Kátia lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer e pedir os livros, né? Eu estou aqui, por exemplo, estou aqui com Escalada de Luz, Escalada de Luz, né? Aqui, ó. Esse livro aqui, a gente está trabalhando com ele agora, fazendo o remake, né? Que nós já estudamos ele lá atrás. O primeiro livro que nós estudamos do Jerônimo foi Escalada de Luz. Estamos refazendo os estudos também sobre esse livro, que é muito bom. Mesmo que você já tenha feito estudo, cada vez que você pega um tema, ele é visto de uma outra forma, abordado de forma diferente, né? E ele falava assim pra gente também, para que a gente lutasse com as nossas mazelas, né? Para a gente descobrir assim as nossas habilidades, mesmo diante das nossas imperfeições, descobrir aquilo que era a nossa vocação, a nossa habilidade, para a gente poder assim, fazer a diferença no mundo, né? Ele falava que a Terra vai chegar ao patamar do homem feliz um dia. Então, que a gente teria que os momentos felizes e os momentos de tristeza, mas que a gente iria batalhar para esse mundo melhor, para esse mundo diferente, né? E então, falava o tempo todo na construção desse mundo melhor, que a gente precisa de idealizar e ir à luta para a construção desse mundo melhor. E que essa casa interna da gente, para a gente poder estar dando o nosso melhor lá fora, que a gente tem que trabalhar essa casa interna nossa, né? Buscando o nosso equilíbrio, buscando o perdão, buscando a paz, buscando a harmonia e o desejo de servir ao próximo. Então, assim, eu falo que o Jerônimo, é claro que era uma pessoa como qualquer outra, igual a gente mesmo, com defeitos e qualidades, mas a vontade dele de ser bom e de fazer a diferença no mundo era algo assim que movia todo mundo que estava ao seu redor, né? Ninguém perto dele ficava de braço cruzado, ele convidava ao bem, convidava o tempo todo, e com isso ele sensibilizava, às vezes, aqueles corações até mais endurecidos de servir ao próximo. É verdade. Betânia, já estamos com 1 hora de live, né? Não quero também abusar da sua gentileza. Foi um prazer que você estivesse aqui conosco. Eu quero te pedir duas coisas, então. A primeira delas, que você cante para nós cantiga, depois que você faça as considerações finais e uma prece de encerramento. Tá bem. Então, vamos lá, mas sem violão, né? Mas com essa voz maravilhosa aí, não precisa nem violão. Imagina. Então, canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito vibrador, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus, no auge da aflição de atroz paroxismo. Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito chora a saudade, dia e
noite e dia. Ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprenda esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Fora da caridade não existe salvação. Então é isso, né? A letra que ele deixou para nós, né, gente? Maravilhosa a letra dele. Ele fez a letra e o Badinho colocou a música, né, gente? Muito linda. Eu adoro essa música, essa poesia. Muito bonita. E ele dizia, então, que entender a vontade do Criador é aceitar com resignação aquilo que não pode ser mudado nesta vida. Então, o que foi traçado para a gente na espiritualidade, que a gente possa dar conta, que a gente tenha força para a gente poder vencer, para não deixar as duplicatas para depois. É claro que, de acordo com a nossa batalha, de acordo com a nossa luta, algumas penas possam ser comutadas, mas outras a gente vai ter que enfrentar, né? E aí, então, você pediu a prece para a gente poder... Você fazer as suas considerações finais, depois a prece. Tá. Eu quero agradecer de coração vocês estarem aqui esse horário da noite, né? Podendo estar aqui comigo, para a gente estar compartilhando essas histórias de Jerônimo, esse amor tão grande que eu sei que de onde ele está, ele vibra esse amor e nos aconchega nesse dia que ele receba a nossa gratidão por ter deixado tantas mensagens e tanto exemplo que nos incentiva no nosso dia a dia. Somos ainda tão pequeninos, mas que a gente possa, assim, ser incentivado e cumprir o que foi traçado para a gente aqui na espiritualidade, né? E que a gente possa dar o nosso melhor, que era o que ele sempre nos pedia. Obrigada e vamos pedir nessa noite que ele seja nimbado de muita luz, que ele possa receber o nosso amor e que ele possa continuar nessa jornada de luz, sempre almejando, como ele mesmo dizia, algum dia a angelitude, porque na batalha de cada dia é o nosso crescimento espiritual, né? E na música do tributo a um amigo, o Badinho então encerra dizendo assim: pra ti, amigo, eu peço a Jesus que te ampare e te envolva de luz. Que você possa estar envolto do nosso desejo de amor, de luz e de carinho. Muito obrigada. Boa noite, um beijo no coração de cada um. Obrigada pela oportunidade, Aloísio. Eu queria dizer gratidão a você, a Kátia, que também aí participou junto contigo, né? Que está sempre em sintonia conosco. Gratidão de coração. Desejo, como sempre, né, eu faço, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau, Gratidão. Obrigada.